Olá, você que me assiste mais uma vez aqui pelo canal, muito obrigado por essa oportunidade. Eu sempre prefiro começar os vídeos agradecendo justamente esta oportunidade de falar para vocês aqui através do meu canal e de ter vocês aí assistindo os vídeos que eu tenho compartilhado toda semana. Sábado, meio-dia em ponto, sempre um tema específico, ideias filosóficas, provocações salutares, com a intenção de trazer reflexões para aplicação na nossa vida cotidiana, nas relações humanas, especialmente nas relações do trabalho, no mundo corporativo, no nosso ambiente profissional. Hoje um vídeo num formato um pouco diferente, até para que vocês possam opinar nesse sentido, se acharam interessante essa mudança, o que vocês pensam dessa linha, né, de apresentação, né? No sábado, geralmente, eu trago um tema com alguns slides, no formato de palestra, e hoje estou aqui num formato diferente, estou gravando esse vídeo, inclusive, na hora do almoço. Quero, inicialmente, dizer para você que é muito importante o seu apoio aqui no canal. Se é o primeiro vídeo que você está assistindo, por favor, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos que eu compartilho toda semana, seja durante a semana, seja neste sábado, sempre meio-dia em ponto, né? Que é o horário que eu estabeleci para lançar o tema semanal, né? E se você já está inscrito, muito obrigado. Compartilhe o endereço do canal com as pessoas que você tem na sua relação aí, nos seus grupos. Ajude-me a levar essas ideias, reflexões para mais pessoas. Muitas vezes a gente fica pensando, inclusive, sobre essa exposição, né? Por conta justamente das dificuldades que a gente também passa na vida, né? Os desafios que a gente enfrenta. Então, aqui a minha ideia é compartilhar pensamentos, compartilhar uma parte dos conhecimentos que eu fui acumulando ao longo da minha vida. Não é de nenhum modo aqui querer me posicionar como detentor da verdade, ou enfim, como se houvesse apenas o que eu digo aqui como uma forma pré-definida e definitiva das coisas, né? Eu considero que estou falando aqui com pessoas que apenas querem me ouvir no contexto de, já me ouvindo, expressar uma relação de respeito, de amizade, mesmo que à distância, mesmo que por intermédio dessa ferramenta digital. Eu tenho tido muita alegria de conhecer pessoas que eu travei as relações inicialmente por aqui, né, pelas palestras por meio digital. Conheci essas pessoas ao longo aí do meu trabalho, pessoalmente. Isso me dá muita alegria e reforça também a minha esperança, o meu ânimo, né? A minha disposição para trazer aí esse trabalho. É sempre difícil, né? Numa área que a gente está militando aí de capacitação, de educação, de formação, num país como o Brasil, e estou aqui com a camisa da seleção brasileira, inclusive por conta do tema, né? Se você já viu aí o título, você já sabe. E essas reflexões cabem, né, nessa semana, inclusive em relação não só ao que a gente vive mais próximo aqui de nós, mas em relação ao mundo, né? O tema de hoje é xenofobia e preconceito. E dele se desdobrarão algumas outras coisas, né? E nós podemos fazer esse desdobramento, trazer essas reflexões em relação a esses outros assuntos, inclusive nesses que eu estou dizendo, de ser difícil de trabalhar no âmbito da educação no país, né? Não é de agora. Infelizmente, a gente observa que há nichos de organização, mas não há assim um projeto, né? E infelizmente também questões aí de ideologia interferem muitas vezes no julgamento e no apoio para determinadas ações.
E também difícil no contexto de que muitas vezes as pessoas acham que o que a gente diz está sendo dito como uma forma de arrogância, como uma forma de querer proeminência, né? No aspecto intelectual. Há um anti-intelectualismo também nessa nossa cultura brasileira. E, de certo modo, até eu observo no mundo, e nesses tempos, especialmente em que nós vivemos. Então, como eu disse, reafirmo aqui, a minha ideia, através desse canal, através das redes sociais, é nada mais do que compartilhar pensamentos, reflexões, é nada mais trazer alguma palavra de apoio, de alento, né? E nunca me colocar aqui como uma pessoa que eventualmente tem a verdade como aquilo que fala, no sentido de querer ser o dono da verdade, né? Sou um trabalhador, sou uma pessoa como você que me assiste. Às vezes também preciso conversar com gente experiente, tenho minhas dúvidas, é uma vida normal, nada mais do que isso. Não é, inclusive tratei desse assunto, né, teoria e prática, já com um pouco dessa ideia de mostrar a questão sobre esses dois ângulos, né? Não se trata aqui de falar o que não se faz, apenas de compartilhar o pensamento daquilo que se busca, daquilo que se aprendeu, daquilo que a gente pretende acrescentar, né? Na nossa vida pessoal e na vida daquele que está aqui assistindo esse vídeo. Xenofobia e preconceito fala disso. E eu escolhi esse tema para hoje, inclusive baseado em alguns acontecimentos, né? Que tiveram lugar aí na semana. E até a camisa da seleção brasileira foi escolhida também por isso. O tema principal, né, que vai puxar aí a ideia é o que aconteceu lá no encontro dos treinadores de futebol, né? As manifestações que foram feitas aí na presença do atual técnico da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti, um italiano, é o primeiro estrangeiro que treina a nossa seleção de futebol, embora houveram na história, né, alguns outros aí, mas que pontualmente, né, lá atrás, inclusive, um jogo, enfim, um jogo amistoso, mas como técnico permanente contratado, de fato, o Carlo Ancelotti é o primeiro estrangeiro. E ele foi num evento, né, dos treinadores de futebol, você deve ter visto aí a notícia, isso está sendo comentado no Brasil todo, inclusive, especialmente no meio esportivo, né, no jornalismo esportivo, mas é um começo para trazer aí essa reflexão. Xenofobia é aquele sentimento de ódio, de aversão, né, que a gente tem, a gente que eu falo, não eu como pessoa, é uma visão social, tá? Que se tem. Xenofobia é um sentimento que se tem de ódio, de aversão ao estrangeiro, a uma etnia diferente da nossa, a uma cultura diferente da nossa. É um sentimento já de repulsa mais grave em relação a essas pessoas que são diferentes e que não moram aqui, no caso nosso, né? Não são do Brasil. É o mesmo que acontece com brasileiros em muitos lugares do mundo, né? Em outros países acontece também a xenofobia e os brasileiros são vítimas dela. Aí nós precisamos separar, diferenciar a xenofobia do nacionalismo, que por sua vez é uma ideologia política que valoriza as coisas nacionais, a cultura nacional, os conhecimentos, né? Todo o contexto. Então, em relação ao Brasil, o nacionalismo é uma ideologia política que quer valorizar tudo que é brasileiro, quer privilegiar tudo que é brasileiro. E o patriotismo é o sentimento de amor, sentimento de lealdade ao Brasil. Então são três situações diferentes que às vezes nesse mundo aí que a gente vive, nessa rede social, que em muitos momentos é antissocial, são colocados como se fossem sinônimos e não são.
Então é muito interessante inicialmente falar dessa questão que aconteceu com o Carlo Ancelotti, porque nós vimos dois técnicos brasileiros que trabalharam no exterior durante muitos anos, falando que não concordam com um estrangeiro trabalhando no Brasil. Aí eu opto por fazer uma reflexão com base na xenofobia, por conta, inclusive, de eventuais comparações que a gente vê que são feitas em relação ao que eles disseram, né? Por exemplo, posicionando que eles trabalharam em países onde o futebol é inferior ao Brasil, colocando também, de certo modo, um sentimento assim de preconceito em relação aos lugares onde essas pessoas trabalharam. Então, assim, justificando que eles puderam trabalhar porque eles estavam trabalhando num mercado, entre aspas, inferior ao nosso, mas não aceitando que nós possamos ser, entre aspas, inferior neste momento, no aspecto do conhecimento teórico do futebol que é exercido pelos técnicos. E no Brasil, no Campeonato Brasileiro, a gente vê que tem inúmeros estrangeiros trabalhando aqui. Mas, como eu disse, já houveram estrangeiros trabalhando. Nós tivemos muitos técnicos trabalhando na Europa, trabalhando na Arábia Saudita, nos países do Oriente Médio, no Japão, na China, né? E temos essas figuras aí, excelentes treinadores, né? Vanderlei Luxemburgo, o Luiz Felipe Scolari, também, por que não, o Emerson Leão, o Oswaldo de Oliveira, que foram os que se manifestaram nesse evento público, né? Eu trago isso como reflexão para que a gente possa fazer essa avaliação, tá certo? De certo modo também uma forma de se posicionar, como eles tiveram, de deselegante, né? Numa situação assim que popularmente nós podemos dizer que é uma falta de educação. Eu não estou aqui dizendo, e quero deixar claro, né, que tanto Oswaldo Oliveira e Emerson Leão são xenófobos, não é isso. Eu estou trazendo o assunto para essa reflexão semanal. Inclusive, eu vou falar de outros assuntos também. E o primeiro deles o primeiro cenário, né? O primeiro fato é esse, para que a gente possa entender a diferença de xenofobia, nacionalismo e patriotismo, inclusive em relação ao nosso objetivo aqui do canal, que é pensar o mundo corporativo. Então, os nossos profissionais do Brasil não podem trabalhar no exterior. É uma reflexão. E hoje o mundo globalizado, as empresas são multinacionais, e elas se instalam, né? Estão aqui no Brasil, e o profissional daqui do Brasil ele vai para a Alemanha, ele vai para a China, ele vai para o Japão. Enfim, é uma relação natural. Talvez, né? Como o futebol é o esporte nacional, nós temos aqui as 5 estrelas dos campeonatos mundiais que vencemos, né? Leve um pouco a esse sentimento, né? De não ter, entre aspas, um brasileiro que seja capaz, no momento atual, de ser escolhido técnico da seleção brasileira. E aí entra o patriotismo, o sentimento de amor e lealdade à pátria. Só que, por outro lado, entra esse aspecto, né? A gente tem que ter cuidado para não resvalar nessa questão de aversão ao que é de fora. Observar o que motiva essas escolhas, né? E hoje é sábado, meio-dia em ponto, né? Vai acontecer amanhã em São Paulo o Grande Prêmio de Fórmula 1 e a gente vai lembrar dos brasileiros que foram campeões mundiais, os grandes aí, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna e outros pilotos também que se destacaram nesse esporte. E lembrar, né, do sentimento que a gente tinha, aí entra o ufanismo, né? Que é aquela exaltação, aquela alegria que a gente sente quando o Brasil vence alguma coisa esportivamente ou quando vence alguma competição esportiva, né? Alcança um sucesso esportivo ou na cultura, na arte. Temos aí agora um filme brasileiro que venceu o Oscar, né? Também serve de reflexão.
inúmeros atores brasileiros trabalhando no exterior, né, dos quais eu acho que o mais proeminente hoje é o Rodrigo Santoro, em filmes e séries aí, americanas, norte-americanas, enfim. Estava trabalhando no exterior, conquistou seu espaço por capacidade profissional. E outros, né, houveram. E voltando para o futebol, para essas pessoas, eles também conquistaram seus espaços por capacidade profissional. Quando eles foram o Emerson Leão, o Oswaldo Oliveira, o Vanderlei Luxemburgo, o Luiz Felipe Scolari e outros, inúmeros outros, né, jogaram ou treinaram times no exterior por competência. Então aqui acho que serve de reflexão, né, para que a gente possa trazer essa ideia de não entrar nesse sentimento negativo, né, e de também ter, de certo modo, uma adequação no nosso posicionamento profissional, educação, né, elegância, isso em todas as áreas, não é só ali como treinador de futebol, enfim. Numa empresa multinacional, principalmente, às vezes há costumes locais, né? Então, a pessoa trabalha numa empresa chinesa, japonesa, ela vai viajar para lá para fazer um intercâmbio, um curso, vai ter que se adequar ali à cultura daquele local, né? A costumes, Oriente Médio, né? Principalmente essas culturas mais diferentes da nossa, né? E aí, falando disso, eu aproveito também para trazer aqui, justamente para mostrar que eu não estou apenas tratando desse assunto aí que aconteceu lá no encontro dos futebolistas, dos técnicos de futebol, trazer a eleição do novo prefeito de Nova York também para essa reflexão. Um imigrante muçulmano e que se diz socialista, eleito prefeito da principal cidade dos Estados Unidos, uma das principais cidades dos Estados Unidos, melhor dizendo, um centro da economia capitalista. E aí a gente vai, além da reflexão sobre xenofobia, sobre nacionalismo, sobre patriotismo, pensar sobre o preconceito também. Preconceito porque ele é uma pessoa que tem uma religião diferente da nossa. No caso, eu falo nossa, porque o Brasil é um país majoritariamente cristão, né? E tem um pensamento político diferente do país onde ele vive, diferente do Brasil também, né? Nós somos um país com uma ideologia econômica capitalista. Esse é um outro tema muito interessante, porque eu, pessoalmente, acredito que nada é estático, monolítico. Então também não vejo o mundo hoje dividido assim. Mas isso é um assunto para uma outra conversa. Como eu disse, trago esse assunto aqui, esses temas, para a gente fazer uma ponte com o nosso trabalho no mundo corporativo, no ambiente profissional, mas também nas relações humanas. Então, como uma eleição deste imigrante socialista e muçulmano também pode despertar esses sentimentos. E a gente está vendo na mídia, né, manifestações e julgamentos, né? Eu não tenho ideia em detalhes do que acontece por lá. Me informo dentro do contexto, acredito eu, da maioria das pessoas. É claro que especificamente, eventualmente, um tema ou outro a gente vai se aprofundar, mas eu não tenho ideia do que ocorre lá e acredito que não posso me manifestar em muitos detalhes. Mas posso dizer, não foi à toa que ele foi eleito. Ele venceu uma eleição, ele foi escolhido, apresentou propostas. É claro que ele não vai mudar, ele não vai tornar os Estados Unidos socialista, não vai tornar os Estados Unidos muçulmano. Mas a gente vê tanta gente falando tantas coisas, não é? E fica pensando, como vou reagir no meu trabalho diante de uma situação assim? Muitas vezes eu tenho uma religião diferente daquela da maioria dos meus colegas. Ou às vezes eu nem acredito em Deus, eu sou ateu. Eu, particularmente, você já viu os vídeos, eu trago sempre, faço pontes, né? Faço conexões entre a produção
teórica de religiões, né? Porque eu sou pós-graduado em teologia e trago sempre essa ideia. Eu gosto de fazer esses estudos de religião comparada. Mas eu procuro trazer de um modo onde a pessoa possa tirar dali, mesmo que ela não acredite na religião, a lição, né? Então, como eu sempre falo, eu vou fazer uma oração para Deus, mas eu não acredito em Deus, eu vou pensar no poder que eu tenho como indivíduo para fazer alguma coisa. E me situar naquilo que eu não posso mudar, de fato. Há questões em que eu não posso trabalhar, não posso alterar. E aí, se eu for uma pessoa que acredita em Deus, eu vou pedir a Deus que faça essa intervenção. Mas é um mistério, né, de como essa intervenção se dá. Então está lá em Nova York o prefeito eleito, recém-eleito, socialista, muçulmano e imigrante. Imigrante como Thiago Splitter. Thiago Splitter. Um jogador de basquete brasileiro que hoje assumiu o Portland Trail Blazers, um dos principais times do basquete norte-americano, que é o principal basquete, né? É um estrangeiro, é um imigrante. Será que os técnicos de basquete lá se incomodaram com ele trabalhando lá mas ele não é o técnico da seleção norte-americana de basquete. Tudo bem, mas o contexto aqui inicial da nossa conversa, que eu trouxe como um cenário para falar desses assuntos, reclama também dos técnicos que estão trabalhando aí nos times do Campeonato Brasileiro. E temos lá o brasileiro Thiago Splitter. Spittler, né? Splitter. Desculpe aí a memória. Trabalhando lá no time. E eu, pelo menos, não encontrei nenhum movimento dos técnicos norte-americanos se queixando dele estar lá trabalhando. Então, no ambiente profissional, onde nós estamos aqui refletindo sobre as questões do dia a dia, num ambiente de mundo globalizado, num ambiente de interação, onde eu posso, daqui do meu escritório de trabalho, acessar o mundo pela rede dos computadores, eu estou integrado ao mundo, de certo modo. Eu estou antenado, eu posso conversar com pessoas aqui pela ferramenta de reunião digital, seja o Meet, seja o Zoom, seja outra qualquer. Eu posso interagir com o mundo. Então, pense nisso. Como eu sempre procuro alertar, pense por si mesmo. Faça a sua avaliação dos fatos. Leia pontos de vista diferentes, leia na mídia órgãos de imprensa diferentes, né? Hoje em dia, infelizmente, tudo é muito assim radicalizado, né? Então se fala aquele órgão de imprensa tá de um lado, aquele é de outro, esse não serve, esse não serve. Então tudo vai servir baseado na sua forma de avaliar. Você tem condições de fazer isso. Então no seu trabalho também procure pensar nisso. Existe também internamente, né? Se a xenofobia é um sentimento de aversão ao que é estrangeiro, ao que vem de fora do Brasil, falando no contexto brasileiro, existe no próprio Brasil, muitas vezes, colocações que são, em tese, equivalentes, mas se referem aos estados do Brasil, a pessoas que têm um sotaque diferente, a pessoa que tem uma postura diferente. São questões cada vez mais urgentes para que a gente possa pensar. Porque muitas vezes nesse corte, né, eu estou aqui gravando esse vídeo já me aproximando do final, né, 24 minutos, às vezes num corte de 15 segundos, de 30 segundos, a fala da pessoa é deturpada, né, a fala da pessoa é tirada do contexto. Às vezes não é, e aí às vezes a própria pessoa alega que foi, né. Então é por isso que você precisa buscar essa informação. No ambiente de trabalho, principalmente, se adequar, né, a essas necessidades. A questão de onde você trabalha, a questão dos costumes,
a questão de interagir com as pessoas que são diferentes de você. Isso é um trabalho bastante difícil, de fato, né? Muitas vezes a gente está num momento que não é favorável e a gente é necessário que a gente faça isso. Profissionalmente, no caso, é o principal, né? É onde a gente traz ali o dia a dia para tirar o nosso sustento, buscar o nosso sucesso na carreira. Mas pense nisso. Pense se é justo o que aconteceu, o que tem acontecido. Por outro lado, se tem um estrangeiro trabalhando aqui em algum lugar, ou se tem um brasileiro sendo estrangeiro trabalhando em outro lugar, é mérito dele ou é demérito daqueles que são daqui e são de lá? Será que isso de fato deveria ser colocado assim? Ou será que é natural? Essa interação é natural? Nós somos da grande nação do mundo, da grande nação, da grande irmandade que é a espécie humana. Será que nós não estamos deixando de alcançar a nossa plenitude em muitos aspectos porque a gente está preocupado justamente com essas diferenças? Com alguém que tem uma crença religiosa diferente da minha, com alguém que tem um pensamento político diferente do meu? Lembrando, quando a gente fala assim, vem logo alguém para dizer algo deturpando aquilo. Não se trata de adesão, não se trata de aderir àquele modo de ser, não se trata de aceitar ou fazer o que está fora da lei, do regulamento social, do contrato social. Mas as normas, vamos dizer assim, diplomáticas de boa convivência humana. Pense como está aí no seu trabalho, no seu momento de vida, nas suas relações sociais e na sua família. E depois opine nesse formato aí que eu estou gravando esse vídeo que você está assistindo. Diferente daquele onde eu mostro slides, mostro fotos, mostro pensamentos. Nesse eu nem julguei que não haveria nem como fazer isso, né? Desnecessário. Seria melhor uma conversa assim, nesse formato. E um outro modo que eu tenho para conversar e quero aqui fazer a divulgação, né? É do meu livro mais recente, Sempre em Frente, Sempre em Frente, né? Apareceu até a luz aí que ilumina melhor aí o vídeo. Sempre em frente de seguir em frente, sempre em frente de enfrentar os problemas da vida, o poder da força da ação de cada um no dia a dia. Você pode adquirir esse livro, são 200 páginas de reflexões filosóficas, de certo modo até alguns depoimentos de vida aqui e de dicas úteis, né? Que eu procurei aplicar em algum momento e compartilho aqui com vocês. Na linha desses pensamentos que eu tenho aqui feito no canal. Por R$ 65,00 você recebe esse livro na sua casa já com a despesa de correio. Então é só olhar aí na descrição do link, né, do vídeo, vai estar o meu e-mail, né, domingosleomonteiroP de profissional @outlook.com. Você pode mandar um e-mail para mim, perguntar sobre o livro. E tem um outro vídeo aí também que você vai ver, intitulado Conheça o Meu Trabalho, onde eu mostro as palestras que eu já tenho feito aí nas empresas e você pode avaliar também um pouco do meu trabalho. Se tiver interesse também é só entrar em contato. Lembre-se, você é uma pessoa importante, tudo que você faz de bom para você e para alguém é importante. Não se deixe abater por esses momentos e inclusive você, se estiver num país estrangeiro, tiver sofrido aí algum preconceito, né? Tiver sido alvo de algum sentimento de xenofobia, não se deixe abater, não se deixe abater. Esses momentos são importantes para você aprender também. A vida muitas vezes nos paga com ingratidão, nos paga com dissabores, nos paga com injustiças. Todos nós já passamos ou ainda estamos passando por elas. Pense nisso. Mas não é por isso que a gente deve desistir. Sempre em frente, como é o título do meu livro mais recente. Sempre em frente. Um grande abraço, gente.
uma excelente semana. Se inscreve no canal, compartilhe. Muito obrigado, um grande abraço.